Boa noite. A revitalização da Praça da Biquinha em São Vicente recomeçou e o comércio já tem data para voltar ao local, dia 18 de janeiro. Quem passa pela Praça da Biquinha em São Vicente encontra um novo cenário. As obras que estavam paradas há quase um ano foram retomadas. Isso aqui era um cartão postal, né? Hoje é o que você viu que ficou, né? Agora parece que vai. Vamos esperar que isso aconteça. O lugar é um dos principais pontos turísticos da cidade. O projeto de recuperação do espaço será em duas fases. A primeira já é para esse verão. A segunda prevê a reestruturação total, ainda sem data definida. A área será ocupada por 15 tendas divididas em 2 pavilhões. O primeiro com os tradicionais doces e salgados. O segundo com cursos de artesanato e maquiagem da Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades, ligada ao governo do estado. O comércio na praça já tem data para voltar, dia 18 de janeiro. Notícia que anima os permissionários. Estamos muito contentes porque era um sonho, né? Um sonho que está se realizando. Só está pegando que agora a gente quer saber como vai ficar. Nós queremos nossa geladeira, senão não dá para trabalhar com doce. Nós queremos atender o turista da melhor forma possível. Depois do incêndio em 2013, os quiosques foram transferidos de forma provisória para a Praça Ipupiara, que fica ao lado. O local abandonado fez com que os lucros diminuíssem. Passamos por muitas coisas, enchente, né? O turismo que não tinha. Ficamos aqui, né? Largado, Deus estará esperando uma hora de alguma coisa acontecesse por bem, né? Foi graças a Deus está acontecendo. Depois do incêndio, o governo do estado anunciou a revitalização do espaço, um investimento de aproximadamente R$ 2.700.000. A previsão de entrega seria em agosto do ano passado. Ainda em São Vicente, um grupo de 5 pessoas invadiu e incendiou um ônibus no Quarentenário, lá em São Vicente. Foi no início da madrugada de hoje. Essas imagens gravadas com um celular mostram um motorista sendo socorrido por moradores. Ele ficou ferido e com queimaduras pelo corpo após esse ônibus ter sido queimado no bairro Quarentenário, na área continental de São Vicente. Segundo a Polícia Militar, 3 homens e 2 mulheres, todos armados, foram os responsáveis pelo ataque. Eles pararam o veículo e, antes que os passageiros e o condutor pudessem sair, jogaram combustível e atearam fogo no ônibus. O motorista, o único a se ferir, foi encaminhado ao hospital municipal. Ele foi medicado e passa bem. A ocorrência foi registrada no plantão da delegacia sede da cidade e será investigada. Ninguém foi preso. E o incêndio atingiu um restaurante em Santos no início da noite de ontem. Ninguém se feriu. Os bombeiros estavam atendendo uma ocorrência nessa farmácia na Avenida Bernardino de Campos. A caixa de eletricidade pegou fogo por volta das 7 da noite. Minutos depois, menos de 100 metros do local, teve início um incêndio de maiores proporções na cozinha desse restaurante. Como que teria começado esse fogo? A princípio aí algum incêndio que começou na cozinha ali na coifa, né? Provavelmente eles estavam abrindo o restaurante, então estavam iniciando os processos lá na cozinha, alguma coifa, isso daí vai posteriormente com alguma perícia que vai indicar melhor o que aconteceu. Denison trabalha no estabelecimento há 12 anos. Ele afirma que quando o fogo começou, os funcionários tentaram apagar as chamas. Estava aqui no salão, tá? Aí o rapaz estava na cozinha, começou a gritar, né? Falando que estava pegando fogo. E aí o menino foi, peguei o extintor, né, para apagar. O menino foi, pegou, apagamos o fogo, mas mesmo assim voltou, se alastrou. Aí apagamos de novo com o extintor, jogamos o extintor em cima, mas mesmo assim pegou de novo, aí foi quando ele se alastrou. Aí quando ele se alastrou foi quando eu liguei pro bombeiro, né? Não tinha mais jeito. O trânsito no Canal 2 teve que ser interditado. Danilo mora próximo ao local e estava voltando do trabalho. Ele viu a fumaça de longe. A fumaça começou muito alta, foi muito rápido, né? Uma fumaça branca, muito branca. E eu falei assim, tem alguma coisa aconteceu. Não é normal essa fumaça assim em pleno horário do rush. Aí eu vim descendo pela Francisco Glicério, quando eu vi um caminhão de bombeiro se aproximando, foi quando eu falei assim, realmente aconteceu alguma coisa. As causas ainda estão sendo apuradas. A ocorrência não teve feridos. A Defensoria Pública quer brecar o aumento da tarifa de ônibus de Santos. A Prefeitura reajustou no último domingo a tarifa de R$ 3,25 para R$ 3,85. Segundo a Defensoria, o índice é 300% mais elevado que a inflação do último ano. Na ação, os defensores
pedem a suspensão do aumento até que seja apresentado um estudo técnico e um parecer da Comissão Municipal de Transporte. O Sistema Único de Saúde disponibiliza desde a semana passada vacinas para meninos contra o HPV. A meta nacional é imunizar 3.600.000 garotos entre 12 e 13 anos. A repórter Bianca Midledge tem mais informações. Aqui em Santos, o público-alvo é de 5.000 garotos nessa faixa etária. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Ana Paula Valeiras, que é chefe de Departamento de Vigilância em Saúde de Santos. Ana Paula, desde o dia 2, a vacina do HPV está disponível em todos os postos de saúde? Sim, desde o dia 2 nós estamos vacinando os meninos entre 12 e 13 anos em todas as policlínicas, no horário das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Lembrando que é necessário levar a identidade do adolescente, mais a carteira de vacinação. E por que é importante meninos também se vacinarem? É importante porque o vírus HPV, além de ser causador de câncer de colo de útero, ele também é responsável por câncer de pênis, câncer de ânus e também na boca, oral. Então é importante prevenir para que na fase adulta essas crianças não tenham contato com esse vírus e, consequentemente, não venham ter esses tipos de cânceres. O que é importante é que essa vacinação de HPV, ela não é apenas uma campanha que tem início e fim, né? Ela realmente está dentro do calendário vacinal nacional, então nós teremos essas vacinas durante o ano todo, de 12 a 13 anos, sendo disponibilizado para esses meninos. Agora, para os meninos são 2 doses e para portadores de HIV tem uma outra faixa etária e são 3 doses, é isso? Sim, para os meninos de 12 e 13 anos, assim como para as meninas, uma dose e depois de 6 meses a segunda dose, 2 doses. Para os portadores de HIV ou AIDS, a vacinação ela está sendo disponibilizada para de 9 a 26 anos e elas são 3 doses, que podem ser dadas de 2 até com intervalos de 6 meses. Então, para se vacinar é só comparecer no posto de saúde com documentação? Sim, é importante levar a documentação, confirmando aquela data, aquela faixa etária de 12 e 13 anos, para as meninas de 9 a 14 anos e os portadores de HIV e AIDS, que além da identificação da idade, leve também um comprovante que tem esse comprometimento. Muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midledge para o Caderno Regional. Futebol. O Santos venceu o Flamengo de Guarulhos por 1-0 na Copa São Paulo de Juniores hoje à tarde com um gol do zagueiro Renan Nascimento. O Peixe se classificou para a terceira fase e vai enfrentar o Avaí em data a ser definida pela Federação Paulista de Futebol. Já os novos reforços do time profissional estão treinando no clube. O elenco voltou hoje de férias para dar início à pré-temporada que vai ser realizada na cidade. Pela manhã, os novos contratados fizeram testes físicos na academia do CT Rei Pelé e não falaram com a imprensa. Participaram da bateria de exames o zagueiro Kleber, que defendeu o Hamburgo da Alemanha na última temporada. O lateral direito, Matheus Ribeiro, ex-jogador do Atlético Goianiense. O volante Leandro Donizete, ex-Atlético Mineiro. O atacante colombiano Vladimir Hernandes, que atuou no Júnior Barranquilla, e o centroavante Kaique, que estava no Yokohama Marinos, do Japão, e ainda não havia sido confirmado oficialmente pelo clube. O restante do grupo passou por exames à tarde em São Paulo. Antes de subir a serra, o meio-campo Renato falou com a imprensa sobre os reforços. Eu particularmente joguei contra principalmente o Leandro Donizete, então já o conheço há bom tempo. O Vladimir Hernandes chegou, a gente também já se falou, o Kleber, o Kaique que está por aí ainda, mas também veio, e o Matheus também já pude conhecer. Este ano, além das competições nacionais, o Peixe volta a disputar a Taça Libertadores da América depois de 4 anos. E para dar conta de todos os compromissos, é preciso uma boa pré-temporada, que acontece aqui mesmo. O clube negou 2 propostas de treinar fora do país, uma em Miami e outra no Marrocos. Isso porque, de acordo com o técnico Dorival Júnior, o time perderia pelo menos alguns dias de treino com as viagens. Eu acredito que isso prejudica muito.
né? Eu tive 7 anos no Sevilha, a gente fazia todo ano na mesma cidade, no mesmo hotel, né? Então já tinha tudo preparado. Eu acho que é uma das coisas que você consegue, né, e tirar o proveito da pré-temporada. Então se a gente fosse para lá, encontrasse um campo ruim ou não tivesse uma musculação como a gente tem aqui, né, os aparelhos para fazer como a gente vem fazendo nos outros anos, a gente ia acabar perdendo muito. O Santos estreia no Paulistão contra o Linense no dia 5 de fevereiro na Vila Belmiro. Entre os grandes do estado, o Peixe é a única das 4 equipes que terá o mesmo técnico da temporada passada. Para Renato, uma vantagem. A gente já conhece o estilo do Dorival, né? O Dorival já nos conhece também. Os outros treinadores ainda vão conhecer um pouco o elenco, né? Eu acho que com exceção o São Paulo, com o Rogério, né, praticamente a maioria dos jogadores ele estava junto, então já conhece também. Mas são equipes também fortes, né? Contrataram, tem reforços, então a gente sabe que não vai ser fácil. Eu acho que a nossa única vantagem é esse entrosamento que a gente tem, né? Essa filosofia de jogo que a gente teve o ano passado e a gente espera estar repetindo esse ano. Antes de estrear no Paulistão, o Santos vai jogar um amistoso contra o Kenitra, do Marrocos. A partida vai ser disputada no próximo dia 29, no Pacaembu. Em relação ao grupo de atletas do ano passado, 4 jogadores não fazem mais parte do elenco profissional. Os atacantes Paulinho e Joel, que estavam emprestados e voltaram aos seus times. O volante colombiano Valência, que não teve o contrato renovado. E o meia Elano deixou os gramados e agora faz parte da comissão técnica como auxiliar de Dorival Júnior. Mais um capítulo sobre a história da Cadeia Velha em Santos foi escrito na manhã de hoje. O secretário estadual de Cultura anunciou como será o uso do prédio a partir do próximo mês. A partir de fevereiro, a Cadeia Velha será a sede da AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista, e também vai abrigar o projeto Guri, que tinha como sede o Sambódromo em Santos. Nós temos que organizar os gastos públicos no momento de crise enorme que a gente tem, os prefeitos têm pouco dinheiro, o Estado tem pouco dinheiro, e a orientação que a gente tem é de diminuir o gasto meio, para não afetar o gasto final. Então, para as oficinas não terem restrições orçamentárias, a gente está deixando de administrar prédio. O projeto Guri, que também é do Estado, vai funcionar no térreo. Vai ser bom para o projeto Guri estar aqui na Cadeia Velha? Sim, vai ser ótimo, porque é um espaço mais central, é um espaço de gestão do Estado, e nós também somos um projeto do Estado. E apesar de o espaço que nós ocupamos atualmente ser um bom espaço, que é o Sambódromo, ele tem alguns inconvenientes, né? O fato de ser afastado do centro, que faz com que a demanda fique mais restrita ali aos moradores daquela região, né? Isso fez o polo diminuir de tamanho por causa de uma queda de demanda, né? E também a questão do cronograma, porque no Sambódromo as aulas começam só depois do Carnaval. Quais são as oficinas que terão aqui os cursos? O Polo de Santos atualmente oferece aula de percussão, canto coral, iniciação musical, violão e cordas friccionadas, né, que são violino, viola, violoncelo e contrabaixo. A agência vai custear os gastos e a manutenção do prédio. Com a decisão, a Agência Metropolitana da Baixada Santista vai economizar cerca de R$22 mil por mês, dinheiro que pagava o aluguel da antiga sede. A partir de fevereiro, a AGEM vai começar a funcionar aqui, na Cadeia Velha, e acumula a função de fomentar a cultura na região. A agência é um órgão de planejamento. Se discute a política a respeito da segurança pública, do transporte metropolitano e tantos outros temas, destinação de lixo, etc. Né? Nós vamos incorporar também o debate e a reflexão acerca dessa política cultural dentro desse espírito de integração da região metropolitana. A AGEM tem um histórico de inoperância na área de interlocução cultural em relação a projetos aqui da Baixada Santista. A não ser que vocês consigam apontar ou achar alguma coisa que eles fizeram uma interlocução efetiva para a prática de ações culturais interligando as cidades, a gente pode conversar. Então acho que vai ser um voto em algo que a gente já sabe que é meio que estático. As oficinas culturais voltarão a ser realizadas na cidade, porém o local ainda não foi definido. O Estado irá direcionar recursos para a Prefeitura, que ficou com essa responsabilidade. Isso pode ser feito em qualquer lugar, não precisa ser feito aqui. Poderá ser feito aqui se for de interesse.
do município, a AGEM está aberta a isso, tem espaço aqui para fazer isso. A cadeia velha ficou 5 anos fechada por falta de verba do governo estadual para terminar a reforma. No ano passado, o serviço, que custou cerca de 11 milhões de reais, foi concluído em agosto. Funcionou 4 meses e no dia 1º de janeiro não abriu mais as portas. As oficinas culturais, que eram a alma da cadeia velha, um prédio de 170 anos de existência, o DNA da cadeia velha eram as oficinas culturais, era a produção, criação artística, inserção de jovens através da arte e da cultura, vai ser utilizada de maneira parcial. E sábado e domingo, a utilização da cadeia velha. E à noite, eu mesmo dava oficina, ministrava oficina literária aqui nesse espaço, para 30, 50 alunos. Para onde vai a verba do Estado para a utilização em oficinas culturais? Nós temos um prédio e as oficinas culturais vão ser ministradas em que espaços do Estado ou do município? Isso tudo ficou em aberto. O secretário demonstra um desconhecimento muito grande da região, porque o projeto Guri, por exemplo, já ocupava a cadeia velha como todas as outras atividades. Paralelamente, eles ensaiavam aqui de tarde a semana inteira antigamente. Então, a falta de conhecimento dele e a interlocução da prefeitura em relação ao governo também, para que isso não fosse passos atrás, como a gente jamais esperaria que fosse, infelizmente é muito frustrante. E ainda dentro da área cultural, nós recebemos o jornalista e escritor Alessandro Atanes, que é mestre em História Social. Alessandro, boa noite e seja bem-vindo aqui. Boa noite, Vini, obrigado. Tudo bem? Alessandro, eu não tenho como não começar essa entrevista colhendo a sua opinião a respeito dessa matéria que nós acabamos de assistir. E como nós vimos ali até no depoimento, a cadeia velha tem o DNA ligado à cultura, à área cultural, quer dizer, é uma grande tradição de que aquele espaço sempre foi ocupado pela área cultural da cidade e agora vai ser destinado a uma autarquia, apesar do projeto Guri continuar lá. Qual é a sua opinião a respeito, Alessandro? Ontem eu estive na reunião em que foi apresentada a ideia para os produtores culturais, artistas da cidade. Quando eu soube que essa era a proposta, eu levantei e fui embora. Eu só tenho que assinar embaixo o que disse o Júnior Braçalotti e o Flávio Viegas Amoreira. É uma desgraça completa, é um horror para os produtores culturais da cidade, para quem trabalha com cultura, esse fechamento de portas. Depois de um processo tão longo de recuperação daquele equipamento, ficou lindo, ficou bonito, mas perdeu a alma, não tem mais alma cultural lá dentro. Ficou parecendo uma coisa meio assim, né? Na hora do filé mignon, fecharam as portas, né? Porque todos esses anos ficou lá. Quando passou por um grande processo de reestruturação, de restauração do prédio, né? Quer dizer, ficou bonito, aí eles resolvem dar uma outra finalidade. Quando o bebedouro estava quebrado e só tinha um banheiro, os artistas podiam frequentar lá. Isso. Agora que está arrumadinho, bonito, é para autarquia. É complicado. Dá para mensurar o prejuízo que isso traz para a cultura da cidade, Alessandro? Sim, eu falo agora como público. Sim. Nesses 4 meses de atuação, eu fui muitas vezes a cadeia velha como público, fui ver o festival de teatro, fui ver peça de graça lá, feita pelo teatro, pelo pessoal do teatro, o Júnior e outro pessoal. Teve a palestra do Flávio, as oficinas que ele deu, só para citar nessas 2 pessoas que foram entrevistadas. Eu vi uma Antígona agora lá encenada há poucos meses pelo pessoal do movimento cultural. Quem deu aquele recheio durante esses 4 meses foram os realizadores, foram os artistas. E nem isso mais vão poder fazer. E esses artistas agora ficam deslocados, sem teto, vamos chamar assim, Alessandro? Não sei o que dizer sobre. A gente vai ter que lutar, né? Mas eu acredito que a classe, de alguma maneira, também tem que se mobilizar mais uma vez, porque já houve uma mobilização antes e agora, mais do que nunca, há que haver uma nova mobilização, né? Eu acho que cabe agora à sociedade santista... Também, é verdade. ...apitar para o governador, não só a classe, a não só os artistas. A sociedade santista tem que reclamar sobre isso. Tem que falar, é isso mesmo? O Guri já ensaiava lá, sim, não é a questão o Guri. A questão para que os outros questionamentos que foram feitos, né? O que vai acontecer no final de semana, o que vai acontecer à noite, quer dizer, de alguma maneira poderia também tentar se sentar e rever essa posição, né? Aquela praça está uma festa com os movimentos culturais. Está fantástico frequentar aquilo ali. Eu vi no festival de teatro, criança que mora ali, famílias que moram ali naquele pedaço, que tem pouco acesso à cultura e à diversão na cidade, vendo peça de teatro ali dentro da cadeia velha. Lindo isso. Acabaram com... Alessandro, eu aproveitei a sua presença aqui para colher a sua opinião a respeito disso, mas na verdade eu queria abordar outros assuntos com você também, que é o principal motivo de você estar aqui com a gente. Você escreveu o livro Esquinas do Mundo. Fala um pouco sobre esse livro, ele fala sobre autores
de todo mundo que citaram a cidade e o Porto de Santos, é isso? Isso, é esse aqui, o Esquinas do Mundo, ensaio sobre história e literatura a partir do Porto de Santos, que foi publicado por causa de uma política cultural do município, o Fundo de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura. Eu ganhei o prêmio, pude fazer esse livro, o que é uma política acertada, pública, né, para o setor. E eu me interessei desde 2001, tenho estudado como vários autores de poesia, contos, romances tratam o Porto de Santos. E fui descobrindo um universo fantástico de autores do mundo inteiro, como você disse. Eles falam bem ou falam mal da gente? As suas coisas. O legal de a gente estudar literatura é que a gente não precisa ficar buscando se fala bem ou se fala mal para nos orgulharmos da cidade mais ou menos. Mas o olhar do escritor nos permite ver outras coisas que nós não vemos no dia a dia. É um olhar de fora nesse caso. Entre os internacionais nós temos o Pablo Neruda, Nobel de Literatura, que tem um poema Santos Revisitado, que é de 1967, que fala sobre chegar na cidade naquele momento. A Elizabeth Bishop, uma norte-americana que veio morar no Brasil, chega ao Brasil pelo Porto de Santos, tem um poema que se chama Chegada em Santos. O Guy de Maupassant, contista francês do final do século XIX, tem um conto, Orlá, que é uma entidade fantasmagórica que vai para Paris aterrorizar os moradores de Paris, assim como o Drácula sai da Transilvânia e vai para Londres. A Transilvânia, nesse caso, é Santos. Ele cita lá, do porto da província de São Paulo, partiu essa criatura medonha, fantasmagórica, o Orlá, para aterrorizar o bom cidadão francês. Então é legal como a cidade é vista naquele momento do final do século XIX, dentro de uma ficção, fantasma e tudo assim, mas mostra a relação metrópole-colônia. Está bem clara nessa situação do mal vir de fora para a grande cidade europeia. Então é uma forma de a gente estudar os desenvolvidos e, nesse caso... Então é uma forma de a gente estudar essas relações que nos permite um sabor também. Você é um militante da literatura na região, não é? Qual é o panorama que você faz da literatura na nossa região hoje? O que me preocupa um pouco em relação a tudo isso é que a gente ouve muito falar, por exemplo, em relação aos jornais. O jornal de papel vai acabar. E o livro vai acabar também? A Amazon já tem, né, o Kindle, já tem esses equipamentos hoje que você pode ter acesso aos livros sem esse contato, né, com o papel e com o cheiro do livro do papel. Isso é tão legal. Né? Que é totalmente diferente, a gente sabe disso. Sem querer ser saudosista também. Mas qual é o panorama em relação a isso também, Alessandro? Eu posso falar apenas como leitor, nesse caso. Como escritor também. Eu acho que os livros vão resistir um pouco mais que os jornais. Que os livros são bem mais perenes do que os jornais. É uma boa notícia já. E assim, eu estou lendo pela primeira vez, agora com 44 anos, apesar de já ter feito mestrado em História da Literatura, feito um monte de pesquisa, pela primeira vez estou lendo a Ilíada. É fantástico. É um livro que tem 2.700 anos e vai continuar sendo lido. Então ali todas as sessões da tarde já estão escritas ali, todos os dramas e todas as tragédias já estão ali. E isso não vai deixar de ser lido, relido e repetido e cantado. Agora, esse é um processo que também tem que ser incentivado nas crianças, né? Esse hábito da leitura é importante que seja mais do que nunca incentivado nas crianças, né, Alessandro? Eu acho que há uma esperança aí, porque o que a gente vê de livro didático, né, esses prêmios de governo federal, estadual, de compra de livros para crianças, assim, eles estão chegando em algum lugar. Tem escola que tem medo de dar livro para criança, porque vai, né? Mas isso acontece, faz parte do jogo. O que tem de livro chegando às crianças nesse Brasil, acho que daqui a uns 20, 30 anos, teremos uma... E há uma grande produção infantil também, né, agora no país. Aí os escritores voltaram, né, suas penas e canetas para esse público, que é um público inteligentíssimo, é um público sem preconceitos, é um público que não precisa ser tratado como alguém que precise ser levado pela mão e ser tudo explicadinho e apresentado. É um público com coragem, especial, né? É um público que tem coragem. Então é ótimo que essas pessoas cresçam lendo. Agora, no sábado, você vai promover uma oficina literária da memória e ficção. Qual é a intenção dessa oficina e como as pessoas podem participar? E onde vai acontecer? A ideia é... A gente tem muito uma relação da literatura
com aquela coisa, aconteceu de verdade, baseado em fatos reais, como tem até nos filmes, também na ficção. A ideia é que a literatura ela pode ser baseada em fatos reais, Sim. mas se ela não tiver fabulação, se ela não tiver um era uma vez para as coisas se desenrolarem, ela não vai dizer nada que o jornalismo já não diz, que a história já não diz, que as ciências sociais e as demais ciências já dizem. Cabe ao escritor, à escritora, fabular. E a ideia dessa oficina é fazer com que as pessoas tragam algumas memórias pessoais de acontecimentos da vida particular e levem essas memórias para locais da cidade que são bem característicos, como a Vila Belmiro, os prédios tortos, os canais e o nosso porto. E eu acho que depois de hoje a gente pode incluir também a Cadeia Velha, para a gente começar a criar pensamento ficcional em cima dessa situação. Onde vai ser a oficina? Vai ser lá na Realejo, na livraria Realejo. Se a gente voltar ao cenário de livros, é um lugar que tem trabalhado, tem feito eventos, tem a Tarrafa Literária que eles fazem todo ano, que eu já critiquei também, que eu sou mó pentelho nessas coisas, mas assim, que merece atenção e a gente tem que dar força para o que acontece lá dentro. Eu acho que é a única que horas, livraria que tem feito coisas na cidade, atraindo gente. Sábado, a partir desse próximo, dia 14, durante 4 sábados, às 19 horas, às 7 da noite, porque vai estar mais fresco. E quem quiser participar é só aparecer por lá ou tem uma pré-inscrição, alguma coisa? Pode dar uma passada lá, Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga, ou pelo endereço eletrônico marechal@realejolivros.com.br. Marechal por causa do endereço, né? Com certeza. Obrigado, viu, Alessandro, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a conversa contigo, a produção pelo convite, e espero quem quiser participar que pinte lá na Realejo. Obrigado. Obrigado e boa noite para você. Obrigado. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã e espero vocês. Tchau.